Boa tarde. Vocês podem se sentar, se quiserem, né? Se quiserem alguém ficar de pé, por mim tudo bem. Eu vou ficar, né? Se vocês quiserem ficar também. E antes de tudo, eu convido você a rezar assim comigo, ó. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti confiou a piedade divina, sempre me rege, guarde, governe, ilumine. Amém. Como foi dito, né? Meu nome de batismo é Maria Tereza. Tem que apresentar assim agora, né? Meu nome de batismo. Mas todo mundo, de todos os lugares, fora o SAAD, me chama de TT. E vocês podem escolher como vocês querem me chamar aqui. Não tem problema nem com o apelido, nem com o meu nome. Agora é um momento que sempre eu costumo causar muito espanto quando eu digo que é a minha idade. Olha bem para mim, esse meu sorriso agradável, né, simpático. Eu tenho 31 anos de idade. Fala que não parece, vai, por favor. Não parece, né? 31 não. Nem 32, nem 35. Tenho 31 anos, sou bacharel em teologia. Participei da minha vida praticamente toda na Paróquia Sagrada Família, lá na Vila Ema. Lá eu participei do GOS, coordenei o grupo. Mudei de São José, fui fazer uma experiência missionária fora. Voltei, fiz teologia, fui para a Catedral de São Dimas, comecei a geração João Paulo II, junto com outros jovens. Saí da geração, voltei para a Sagrada Família recentemente. E estou vivendo com outros irmãos o processo de fundação de uma nova comunidade. E hoje eu estou aqui no SAAD para partilhar com vocês um pouco do que Deus tem me dado a graça de aprender com Ele, né? Em primeiro lugar, é Ele quem nos ensina e nos forma. Estou feliz de estar com vocês pela primeira vez, porque eu nunca vim a esse grupo de oração, mas eu escuto falar desde o tempo que eu era do GOS, de sei lá, tem que falar tanto tempo, né? Comecei no GOS em 96. Eu era muito criança, né? Eu sei, gente. Eu sei. Você nem tinha nascido, né? Nem você, né? Pois é. Eu comecei bebê lá. Era um bebê que eu ia no grupo. E eu lembro lá nos anos 2000 e pouco, eu já ouvi dizer que tinha um grupo lá de cá que chamava SAAD, que fazia as coisas, vendia. Nunca aconteceu de mim. Que bom, né? Que 2015 chegou e com ele essa oportunidade. Muito oportuno o tempo que vocês estão vivendo aqui no grupo. Esses temas são um desafio para toda a sociedade, de maneira especial para nós cristãos católicos. Pode parecer que é coisa de teoria da conspiração, pode parecer que é coisa que a igreja não tem que se meter, mas na medida que eu sou uma pessoa criada por Deus, inserida no mundo para ser luz, o que acontece no mundo tem sim a ver com a minha vida, e muito. Porque é o lugar da minha missão, onde eu sou chamada a ser luz. Ninguém aqui vive enclausurado em Carmelo. E ainda se vivesse, alguma relação com o mundo teria, porque atenderia as pessoas do mundo que vem buscar oração, tem algum tipo de relação. Quanto mais nós que não vivemos na clausura, estudamos, trabalhamos, namoramos, temos vizinhos, amigos, família, assistindo televisão. Quanto mais nós temos que saber de tudo que está à nossa volta, para que nós sejamos fermento e luz, sal, e revelemos o Cristo nesse mundo onde às vezes as trevas querem dominar. E o tema de hoje é a importância da mulher no plano divino. Algo parecido com isso, né? É que eu não sei se eu quero a ordem das palavras, mas eu sei, né? Mais ou menos. E o Wilton quis me assustar, ele falou assim, é sobre aborto hoje, né? Aborto? Como assim? Tá tudo pronto do outro lado, mas se for, vamos ver, né, qual que é. Mas, desde o mesmo minuto você me mandou a mensagem, foi, não é bem assim não, pegadinha, né, sei. Só para testar se eu tinha me preparado bem, né, se tinha lido a mensagem que me pediram. E para começar a falar sobre isso, nada melhor que a gente começar pelo começo, vocês concordam? E o começo é o princípio está em Gênesis. Princípio. E é como a palavra de Deus começa, né? No princípio, do hebraico Bereshit, aqui está onde a gente tem que ter a base. Só para já
esclarecer, eu vou falar com vocês, lógico, a partir da Bíblia, que é quase tudo, né? Mas também no ensinamento da igreja, eu me baseei muito numa carta que um jovem senhor chamado Joseph Ratzinger escreveu alguns anos atrás sobre a importância da relação, da diferença entre homem e mulher e a maneira como devem se relacionar. Eu achei que este jovem senhor poderia contribuir um pouco conosco. E vou usar também algo que uma americana, que eu não sei falar o nome, fez a partir do que o Ratzinger escreveu, ela traduziu mais para nós, né? Porque a gente vai ter que chegar no nosso nível, afinal, né? E ela foi muito didática, propondo 1, 2, 3, 4, 5, se a gente entende, né? Desenhando, contando, fica mais fácil. E também a respeito do feminismo, eu vou falar um pouco a partir do que no livro da Canção Nova a Fernanda Soares escreveu, ela contextualiza bem. Então, só para saberem, eu não vim falar de mim, eu não vim falar do que eu estou achando, de acordo com o mundo, eu penso que não vim fazer as minhas previsões, as minhas opiniões. Vou falar a partir da palavra de Deus, do cardeal Ratzinger, e do que ele iluminou, e a parte histórica do que está no livro da Fernanda. Gênesis 1, no princípio, bem no começo, tem um relato da criação, e nos versículos 26 e 27, principalmente, fala da criação do homem e da mulher. Sempre que eu vou falar de Gênesis, eu gosto de fazer um parênteses informativo, porque eu não consigo não fazer. E hoje eu vou cair nessa tentação de novo, que é o início do livro do Gênesis, de maneira especial, os capítulos de 1 a 11, não são um relato histórico. Então vocês, que são em idade escolar, você tem aquele professor de biologia chato, que vai te falar da teoria da evolução e fala, você é da igreja? Da onde? Você criou Adão e Eva? Como é que teve filho depois que Caim matou Abel? Como que o mundo continuou? E você é evolucionista, você é retrógrado, que igreja da passada. Então, para este seu professor, você vai dizer, querido mestre, vale a pena ressaltar que no livro do Gênesis, os capítulos de 1 a 11, não são um relato histórico, mas é apenas uma forma como o povo de Deus, inspirado por Deus, achou para se revelar verdades a respeito do homem, que são importantes para nós. Porque se Gênesis for histórico, querido professor, como que Gênesis 1 diz que o homem foi criado de uma maneira e Gênesis 2 diz que foi criado de outra? Qual que é a verdade então, querido? Você pode fazer essa pergunta para o seu professor. Porque no Gênesis 1 diz de uma forma, o 2 diz de outra. Agora ele fala, fez do barro? Fez do barro, então um está errado. Não, fez pela palavra, então o 2 está errado. O início da Bíblia não quer nos dizer a história do homem, como foi feito, se foi do barro, se foi com a palavra, se foi do macaco, se foi uma explosão. Não quer dizer isso. O início da Bíblia quer nos mostrar a verdade de fé que tem por trás disso. E o que está por trás de Gênesis 1 e de Gênesis 2? Não havia nada a não ser um Deus Criador que quis criar tudo e sozinho criou. E criou tudo por amor ao homem que ele ia colocar para reinar sobre toda a criação. Criou homem e mulher. Criou a humanidade em homem e mulher. Simples assim. Então, quem tiver ensino médio, tiver professor martelando, fala, querido, calma aí. O que é da ciência, a igreja abraça. A igreja é a instituição, olha o tamanho do parênteses, né? Um parágrafo. A igreja é uma das instituições que mais tem prêmios Nobel. A Academia Pontifícia do Vaticano tem físicos, químicos, tudo premiado. E eles dizem da igreja retrógrada. Fechei parênteses. No Gênesis 1, 26 e 27, nós sabemos então que não é um relato histórico, não é, que é iluminar a nossa vida sobre aquilo que a forma como Deus nos criou por amor e para o amor, diz. Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem e segundo a nossa semelhança, para que ele domine sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todos os animais selvagens e todos os animais que se movem pelo chão. Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Palavra do Senhor. Aqui nesse início, o que a gente pode perceber então?
Deus criou a humanidade sexuada, parece aula de biologia, né? Assexuada, sexuada. Então a reprodução vai ser como? Deus criou a humanidade de maneira sexuada. Por isso é a diferença, homem e mulher. E criou a imagem dele, a semelhança dele. Deus nos criou sexuados para que nós pudéssemos ser sinais dele no mundo, imagem. Porque o Senhor fala, lembrei, a imagem daquilo, a imagem de Cristo na cruz. Cristo morreu na cruz, não é o Cristo na cruz que está aqui, mas a imagem fala, é verdade, ele fez isso. Então Deus nos criou a imagem e semelhança dele para que olhando fizesse, é verdade, Deus criou, né? Deus é bom, Deus ama. Para isso Deus criou cada um de nós. E criou homem e mulher para que nós juntos revelássemos o mistério que Deus vive na Santíssima Trindade, de comunhão, de amor, de reciprocidade na relação do amor, de fecundidade que gera vida. Por isso que Deus criou homem e mulher. Se fosse só homem, ia viver isso? Não. Pode tentar o que for, não viveria. Se fosse só mulher, viveria? Não. Não ia ser imagem e semelhança de Deus, ia ser mais uma criatura. Mas Deus não queria mais uma criatura. Ele queria filhos, imagem e semelhança. Por isso Ele nos criou dessa forma. Então, desde aqui nesse começo, a gente já vê que na relação de homem e mulher está articulada, acontece a revelação do que é a imagem de Deus. Isso é importantíssimo para nós. Desde o capítulo 2, nos versículos 4 em diante, vai falar também da criação. Quando o Senhor fez a terra, então o Senhor, no versículo 7, o Senhor Deus formou o ser humano com o pó do solo, soprou-lhe nas narinas o sopro da vida, e ele tornou-se um ser vivente. Depois, o Senhor Deus plantou um jardim em Éden, a oriente, e pôs ali o homem que havia formado. O Senhor Deus fez brotar do solo todas as árvores, e dele vai falando tudo que Deus foi fazendo. E o mundo foi ficando lindo. Só que chega no versículo 18, Deus olha para tudo, porque ele estava vendo que era bom. Ele reconhecia, estou fazendo direitinho, está bacana. Mas o Senhor Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Porque ele estava ali criando o homem, a imagem e semelhança dele, né? Ele falou, puxa, se o homem ficar sozinho, não vai revelar o que tem que revelar, não vai ser do jeito que tem que ser. Não é bom que ele esteja só. Vou fazer uma auxiliar que lhe corresponda. Então o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens, todas as aves do céu, e apresentou-os ao homem para ver como os chamaria. Importante, o homem dá o nome para os animais. Isso pode parecer que é nada, né? Mas é importante. E o homem deu então o nome a todos os animais domésticos, todas as aves. Então o Senhor Deus fez vir sobre o homem um profundo sono e ele adormeceu. Tirou-lhe das costelas e fechou o lugar com carne. O homem ter dormido também é importante. Nessa ocasião, hoje em dia não precisa mais dormir tanto, meninos, ficar tirando esses cochilos fora de hora. Mas Deus então tirou da costela enquanto o homem dormia, fechou o lugar com carne, e depois da costela tirada do homem, o Senhor Deus formou a mulher e apresentou ao homem. E o homem exclamou, dessa vez sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada humana, porque do homem foi tirada. Por isso deixará o homem o pai e a mãe e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. E aqui o que é importante, a primeira coisa que eu disse foi que o homem dormiu. E é importante porque, enquanto o homem via Deus criar as coisas, a gente pode achar, o homem estava lá, não ficou quieto, falou, Deus, põe um dedo a mais na galinha, põe uma asa a mais, não sei que pássaro, deu pitaco, né? Ele faz morango porque eu vou gostar mais. Sei lá, a gente pode imaginar que o homem estava acordado assistindo totalmente na criação para Deus. Mas quando Deus foi criar a mulher, é uma criação que o homem não teve nada a ver com isso. No sentido de ter alguma participação na criação da mulher. Não teve, ele estava dormindo. Deus fez todo o trabalho. E por que é importante dizer que o homem nomeou os animais domésticos, mas a mulher ele não deu nome? Porque nessa cultura, dar nome significa
ter propriedade. Então, o homem que foi criado para dominar sobre todas as coisas, deu nome a todos os animais. Mas a mulher, ele não deu nome. O homem falou que ela era humana. Não é nome, né? Ele está falando que é tipo eu, é humano. Ele é humano, ela também é. Ele reconheceu que eles eram parecidos. Então, desde o princípio, não há no homem um poder de dominação sobre a mulher. Não foi o homem que criou a mulher. O homem não é mais que a mulher. Nem o contrário também. Fiquem tranquilos. Mas é importante a gente ver desde o começo, então, que o homem não teve a ver com a criação, é toda a mulher que fez, e ele não tem o domínio porque ele não deu nome. Foi o próprio Deus que criou tudo e fez do jeito dele. Então, aqui, daí no capítulo 2, que a gente pode ver a importância da diferença sexual. Porque enquanto existia na humanidade só o sexo masculino, faltava algo. Foi quando passou a existir esse elemento diferente, o ser humano no sexo feminino, que daí pode ter esse respiro da criação e falar: ah, agora sim! Agora sim! E aqui na palavra fala: vou fazer-lhe uma auxiliar que lhe correspondesse. Não é uma auxiliar no sentido, a cerveja de futebol, né? Me ajuda aí. Não é essa auxiliar que Deus quis criar para o homem. Mas é porque quando o homem era solitário, uma solidão original diante da criação, que era irracional, que não era o filho de Deus, ele estava sozinho nessa condição. Deus então deu a ele uma auxiliar, uma ajuda oportuna, alguém que o acompanhasse para romper com essa solidão original. Então o homem pudesse ser objeto e sujeito de amor. Porque então o homem ama o cachorro não retribui amor. Desculpa revelar isso para vocês, pessoal. O cachorro não retribui amor. Ele manifesta a simpatia, mas não é amor, porque amor você já tem envolvido liberdade, vontade, faculdades humanas, o cachorro não tem isso. Por mais que você chame ele de uma falecida, seu filhinho, você é mamãe, papai, o cachorro não tem isso. Então, na criação, foi necessário, então, o homem e a mulher, para que pudesse ter esse intercâmbio de amor. Eu me dou em amor, eu recebo em amor. E nesse vai e vem do amor, a gente contempla aquilo que Deus vive no seio da Santíssima Trindade. O Pai e o Filho, nesse vínculo de amor que é o Espírito, gerando fecundidade no mundo. Então, por isso é importante a gente olhar para cá e entender que homem e mulher são diferentes desde sempre, mas são importantes um na história do outro. Não teria como também só a mulher achar que vai revelar Deus. Que só a mulher é da beleza, não precisar ter o homem. Não. Porque Deus quis que a humanidade revelasse a Ele em homem e mulher. E a gente, junto, pode revelar mais de Deus. Se a gente vai em um lugar que só tem mulher e revela a Deus, sim. A gente vai em um lugar que só tem homem e revela a Deus, sim. Só que faces de Deus. Agora, quando a gente vê homem e mulher, quando a gente encontra com uma família que vive o projeto de Deus, a gente vê Deus de uma maneira muito mais plena, muito mais profunda. Por isso a importância de homem ser homem, mulher ser mulher, e família ser como Deus criou. Porque a gente revela ao mundo mais de Deus dessa forma. Então, a ajuda que a mulher aqui é chamada a ser para o homem é uma ajuda existencial. Não é um auxílio de realizar uma tarefa, mas para que a existência do homem possa ser plena. E para que a humanidade não se afunde, não ficasse no confronto o homem com ele próprio, sem ter um diferente para ele amar, para ele crescer, para ele encontrar Deus. Então, é importante isso. E é nessa unidade, a gente pode dizer que a criação é uma unidade de dois. E nessa unidade de dois, a gente pode falar isso porque a gente tem um Deus que é um, mas que é três. Então, nessa unidade de dois, a gente encontra a revelação de Deus, a gente se encontra com Deus. E isso é muito bonito, vocês não acham? Sim ou não? Sim. É lindo nessa coxa. Deus me quis revelando um pouco do que Ele é para o outro. Deus quis me dar uma experiência que Ele vive na intimidade, lá da Trindade. Isso é maravilhoso. Mas a pergunta é, por que a gente não vive isso, né? Porque a Bíblia não parou no capítulo 2 de Gênesis, né? Veio 3 depois. E no capítulo
capítulo 3 diz o quê? A queda. O pecado entrou no mundo. Atrapalhou com tudo. Molhou. Já era. Porque estava tudo tão lindo. Mas a serpente estudou o bicho ruim, né? Falou, não, essa alegria toda não. Opa, essa felicidade, tudo está em Deus, tudo maravilha, plenitude, amor. Ficou com raivinha, né? Veio querer descontar na gente, né? Mas para quem de Deus, né? Então, o pecado original, quando ele entrou no mundo, ele passou a alterar a maneira como o homem e a mulher acolhem e vivem a palavra de Deus e a relação deles com Deus. Antes do pecado, aquilo que Deus falava era acolhido no coração da humanidade, representado por Adão e Eva. E a maneira deles se relacionarem com Deus era uma relação de intimidade. Eles esperavam Deus todos os dias para passearem juntos no jardim, partilhar a vida. Que bacana! Mas depois do pecado, o que aconteceu? O homem e a mulher que começam, foi culpa dela, mas não foi você. Mas Deus está vindo, esconde. O pecado alterou a maneira da relação de homem e mulher e da humanidade com Deus. E por isso a gente está nessa desgraça que a gente vive. Mas o lado bom é que a gente pode abraçar a vida na graça, porque depois, graças a Deus, a Bíblia não acabou em Gênesis 3, mas nós temos os evangelhos, nós temos o Cristo que desceu do céu, se encarnou, viveu, sofreu, morreu e ressuscitou, para que a gente pudesse voltar à vida na graça. Então, o nosso esforço hoje é saber que a gente tem essa mancha do pecado, mas que a gente tem a possibilidade de voltar para o projeto original de Deus, que é Gênesis 1 e 2, para nós. Então, a nossa luta não é parar no que a gente vê. A gente fala, cara, Gênesis 1 e 2, Gênesis 1 e 2. Mas o pecado, a carne é fraca, Jesus veio, Gênesis 1 e 2, Gênesis 1 e 2. É a vida da graça, a vida do Espírito que a gente tem que viver. Então, entrando mais na questão da mulher, mas é importante a gente saber da criação humana, até para quando vocês forem ouvir falar os próximos temas, aborto, ideologia de gênero, é muito possível que vocês voltem a ouvir sobre Gênesis 1 e 2, porque é o projeto de Deus para o ser humano. No feminino, nós encontramos valores fundamentais para revelar Deus ao próximo. E é importante dizer o seguinte, não é que só na mulher a gente encontra elementos femininos. Eu vou falar, é próprio da mulher, e você vai falar, cara, eu sou homem, eu também tenho isso, eu também sou chamada a revelar Deus e é da mulher, não. Mas é que de maneira especial, a mulher é chamada a revelar Deus através de alguns valores próprios do feminino. E os homens têm que viver também, porque é de Deus. Mas a maneira deles revelarem não é a mesma. E uma dessas coisas que é o máximo do feminino, de revelar Deus, é a capacidade de se doar para o outro. Quando Deus criou a mulher, no relato de Gênesis 2, que ele disse, vou criar um auxílio. A mulher já foi criada para ajudar, para colaborar com algo, já foi criada se doando. Ela já não foi criada em si mesma, ela já foi criada para ir ao outro fazer algo. Então é muito próprio da mulher este ser para o outro, o gerar o outro, dar a vida do outro, o cuidar do outro. Os homens têm que cuidar do outro, sim ou não? Sim. O homem tem que cuidar, sim ou não? Sim, tem. Mas é próprio do feminino. E quando as mulheres param de viver isso, toda a sociedade vai ficando em colapso. Ainda que tenham homens que vivam isso, para o homem tem que viver isso, substituindo o papel da mulher, o homem vai estar deixando de ser o homem que Deus sonhou. E daí vai vir esse segundo evento que nós vemos, né? Então, a capacidade de ser para o outro é o principal. E o principal modelo de feminino que a gente pode encontrar, segundo o coração de Deus, é a Virgem Maria. Mulher, e que a gente encontra nela esse do ser para o outro sempre. É para nascer um filho que não é do marido, é para sofrer isso e aquilo, é para aguentar desaforo, achando que o povo julgando, acompanhando o filho na cruz, acompanhando a igreja em perseguição. Ela sempre para o outro. Nunca a gente vê a Virgem Maria como centro de algo. Ela sempre está na tangente ali, né? Sendo suporte para não deixar o negócio sair do rumo. Então, Maria é essa mulher, mas acima de tudo, por quê ela é o modelo? Porque ela nos ensina a acolher, e ela nos ensina
Porque é quando a gente ouve e acolhe Deus, o que Ele tem para nós, que a gente encontra o sentido da nossa vida. A gente pode ser o que Deus nos fez e tudo mais. Então, a mulher é chamada a ter esse papel, principalmente de doação. Quando a gente diz que, então, a mulher na criação foi esse auxílio, esse socorro oportuno para o homem, a gente pode ver que, a partir do pecado, o quanto a mulher ela tem uma capacidade extraordinária de levar o homem para o pecado. Sim ou não, todo mundo? Vou falar, sim ou não, meninos? Sim ou não, todo mundo? Sim. O homem ele foi criado e Deus já colocou a mulher do lado dele para ajudá-lo. Então a gente pode imaginar que desde o início o homem tem essa predisposição, essa abertura ao auxílio da mulher. Não vou dizer uma necessidade para dizer que o homem sem mulher é menos homem, é menos gente, é menos santo. Não. Mas ele já tem essa predisposição. Agora, se aquilo que ele já tem de predisposição para acolher, para ajudá-lo, vem e quer atrapalhar, nossa Senhora, desanda da vida do pobre rapaz, do homem em geral. E o pecado quer fazer isso conosco, mulheres. Olha, você foi criada para ajudar os homens a serem de Deus, a levá-los para o céu, a viverem o plano que Deus tem para eles. Mas nós vamos atrapalhar tudo. É o que o pecado daí quer dizer para a gente. Nós não vamos levar ninguém para o céu, não vamos deixar ninguém para Deus. E de todas as maneiras possíveis e imagináveis, vocês vão atrapalhar os homens de ir para Deus. Porque o pecado, ele quer desregular tudo o que Deus criou. Então, se Deus nos criou para ser um auxílio no projeto de salvação da vida dos homens, o pecado quer que ele seja um auxílio no projeto de perdição da vida dos homens. Então, é importante a gente saber isso. Nós, mulheres, temos um papel fundamental, importantíssimo, na salvação do mundo e dos homens, do masculino no geral, não só o homem que você vai se casar. Se for a sua vocação, porque não é a minha, então vou deixar de ajudar a salvação dos homens, então não vou casar com nenhum? Não, né? Na salvação do masculino, nós temos um papel principal, e a gente precisa abraçar isso. E a gente precisa olhar para as nossas atitudes de mulher, se nós estamos ajudando os homens a serem segundo o coração de Deus. E daí fica a dica para depois que vocês acabarem esse especial, um dia vocês falarem do homem no projeto de Deus. Porque a mulher não vai ser santa sozinha na sociedade. Mas ela faz parte e a humanidade tem também o homem. Então também é importante. Além de ver o papel da mulher, também o do homem, que é o específico. Então, a mulher tem esse papel, desde a palavra, de ser o socorro, o auxílio de Deus, a doação de si. E a partir da Virgem Maria que concebeu o Cristo e o trouxe ao mundo, nós somos chamados, isso eu achei lindo que a Fernanda fala no livro, a gente é chamado a ser sacrário vivo de Jesus no mundo e a levá-lo. Olha que lindo isso, eu já fiquei imaginando uns tempos, gostando só da barriga, né? Nossa, que lindo usar essa expressão, né? A gente canta feliz, né? Mãe, capela do Santíssimo, morada. E nossa, mas eu também tenho esse chamado, eu sou mulher. Eu sou, nossa, que lindo. A gente também tem esse chamado para assim a gente santificar o mundo. Isso é muito bonito, sim ou não? Sim. Gente, eu aposto que ouvindo isso até os homens querem ser mulheres, não é verdade? Fala a verdade. Ai, agora você quer ser machão, dizer que não, né? Não é tão lindo tudo isso que Deus escolheu para a mulher? Quis para a mulher? Nossa, é lindo demais. Mas ainda bem que ele quis a diferença, né? Então é bom que tenha homens também. Isso tudo é lindo. Só que a ação do pecado no mundo não se deu só com uma afetação, ou não se dá só nas coisas pequenas e pessoais que as mulheres realizam. Se dá também em nível social e mundial. O pecado não está só em uma mulher. O pecado também quer atrapalhar todo o feminino. A vivência do feminino no mundo. E se utilizando da concupiscência, da abertura ao pecado, da fraqueza da mulher, de maneira geral. O que o demônio tem feito? De maneira especial nesses últimos um século. Ele está querendo destruir o que Deus
se doar ao outro, do gerar vida, do cuidar, de manifestar esse lado de Deus no mundo. E o nome que essa desordem humana, social e ideológica tem é feminismo. E essa desgraça começou no século XIX, século XX, com mulheres que na Europa queriam ter o direito ao voto. É bacana a mulher votar? Sim ou não? Oh, meu amigo. Às vezes só não é bacana quando algumas mulheres são eleitas, né? Porque elas colaboram com algumas desgraças. Mas também tem mulheres boas na política e é de igual dignidade, somos todos cidadãos, podemos ter o direito a voto. Então é uma coisa bacana. Bacana, mulher poder votar. Então começou com uma coisa legal, lícita, entender que a mulher e o homem estão em igual dignidade, são cidadãos da mesma forma, então por isso dá ela também esse direito. Só que a maneira como isso foi conduzido foi fazer com que criasse uma rivalidade entre homem e mulher. Ah, não, esse é o direito do homem, esse é o direito da mulher, a mulher não pode isso, esse é o homem. Ah, não. E foi treinando. Isso de fazer que o homem e a mulher são rivais. Não, o projeto da complementariedade, revelar Deus, olha que lindo, uma comunhão de amor, acabou. Porque o homem quer me destruir e eu quero destruir os homens. Eu não posso deixar os homens terem mais direitos que eu. Eu não posso ficar por baixo. E os homens da mesma forma, né? Porque as mulheres querem se sobrepor. Ah, não, mulher, não. Desce. E daí vem essa luta infernal, desgraçada. Aquilo que Deus criou para ter comunhão caiu na rivalidade. Então essa foi a primeira fase do feminismo. A segunda fase é quando em geral foi ficando mais famoso o negócio, que é entre as décadas de 60 e 80, que daí falam, né, teve a queima do sutiã, daí estuda isso na escola, né, daí, mas na verdade não queimaram o sutiã do pessoal, eu estudei esses dias e percebi, não queimaram. A polícia não deixou, porque corria risco do lugar de ter incêndio, então foi simbólico. Não, até isso, a gente aprende errado na escola, né, já imaginava aquela fogueira subindo, não tem nada disso. E o que decorreu? Não, porque na escola eles não explorei uma coisa, aí já virou. A mídia falou, queima dos sutiãs, mas teve uma faísca. Foi um fogo, só o inferno que queimou lá, mas não teve fumaça. E nessa época, o que aconteceu nessas 2, 3 décadas? A luta da mulher, que já estava rivalizada com tudo que o homem falar, não vou aceitar porque ele está querendo me oprimir. Eu quero ganhar do homem, eu que vou oprimir o homem. Foi essa briga desgracenta. A mulher começou a querer lutar para ter direito sobre o próprio corpo. A mulher começou, ela entendeu que ela era um auxílio necessário, oportuno, uma ajuda para o homem, que o homem tinha essa abertura para ela, só que ela quis fazer o bem? Não, quis fazer o mal. Então passa a usar a sensualidade como uma arma para dominar e oprimir o homem também. E começou a achar que era superior. Não, porque nós, mulheres, damos conta de fazer tudo que os homens fazem e mais um pouco. Porque a mulher é que faz as coisas ao mesmo tempo, né? Os homens são limitados, fechados naquilo, só faz isso. Nós fazemos 3 mil coisas ao mesmo tempo. A gente dá conta de fazer todos os tipos de tarefas. A gente, mulher é muito superior. Foi nessa época que começou a se desenvolver e divulgar esse tipo de pensamento. E a terceira fase, eu vou pegar aqui no livro porque está melhor explicado do que eu mesmo, é a fase atual, a que nós vivemos hoje. É a consequência dessa história que eu falei. A gente nasceu nessa geração que é chamada de pós-feminista, ou seja, depois dos anos 80. Embora eu tenha nascido em 83, né? Depois do ano 80, me incluí. A gente foi educada, meninas, para nós sermos independentes financeiramente, psicologicamente, emocionalmente e sexualmente dos homens. Sim ou não? Sim. O feminismo coloca bem claro que as mulheres não precisam dos homens, nem mesmo ter filhos. Sim ou não? Todo mundo? Sim.
As crianças, em sua maioria, crescem vendo as mães tomando a frente das casas e os pais sendo agredidos verbalmente em sua masculinidade. Homens não assumem seus papéis de líderes da casa e que preferem se omitir ao escutar a ladainha de suas mulheres que os criticam por não serem homens o suficiente. É triste, mas é verdade, sim ou não? Sim. Então, hoje a gente vive não só uma questão de estamos em pleno feminismo, a gente já está no pós-feminismo, porque parece que isso que eles fizeram, deturpado a verdade de Deus sobre homem e mulher, eles conseguiram. Eles já não conseguem pensar na possibilidade de uma mulher que não queira ser melhor que um homem, queira provar para a sociedade que ela pode, de uma mulher que o corpo é meu, eu faço o que eu quero, de uma mulher que trabalha fora de casa e fala, eu escolhi não ter filhos por causa da carreira. Mas ela está no direito dela. Eu não quero casar, ou caso não quer ter filho, ou... A gente fala, não, é que é da sociedade moderna. É verdade, é da sociedade moderna, mas é fruto do pecado ideologicamente enraizado na nossa sociedade, que deturpa o projeto de Deus para nós, mulheres, para toda a humanidade, porque nós estamos inseridos nisso. Então é preciso que a gente olhe e reflita que tipo de valores, que tipo de situações a gente tem favorecido com a nossa vivência. Não só as mulheres, também os homens. Quantos de vocês deixam as mulheres serem mais homens para ficarem de boa? Deixa fazendo aí, né? Quantos incentivam isso? Mas é certo, só eu que tenho que estudar, ficar rico, ser gerente da empresa. Não, deixa as mulheres também. E daqui a pouco eu vou dar mais exemplos. E eu não estou falando que não é isso, viu, gente? Assim, que a mulher não tem que trabalhar, estudar, não estou falando isso. Estou falando que a motivação, o peso que colocam na vida profissional da mulher, na mulher ter que superar o homem, é como se a realização dela estivesse nisso. Mas não está, porque o homem, Deus criou a mulher para ajudar o homem a revelar Deus para o mundo, para ser auxílio para que ele fosse mais de Deus. Não foi para competir salário, quem está ganhando mais. Não foi. Não foi para quem tem mais diploma. Não foi. Não foi para quem tem mais poder. Não foi. É para juntos viverem a comunhão e revelarem Deus. Daí, a senhora americana que pegou as coisas que o Ratzinger falou, escreveu, né, na carta aos bispos, ela disse que tem 5 teorias, na realidade são 6, mas é porque o quinto item é dividido em 2, sobre a diferença entre homem e mulher. E daí, conforme eu for falando, vai ficar muito mais claro de você ver na sociedade de hoje os riscos que a gente corre de abraçar o que não é o projeto de Deus para nós, mulheres, e para o feminino no mundo. O primeiro é a polaridade sexual. Homens e mulheres são diferentes entre homens e mulheres, sim ou não? Sim. Sim. Mas a polaridade diz que os homens são melhores. Sim ou não? Não. Não são melhores. Não são. Foi mulher para pregar sobre mulheres. Não são melhores. Mas foi um homem fiel à palavra também vai dizer a mesma coisa. Não são melhores. Só que, o que quem acredita nisso, quando quer falar para a igreja, eu falo. Santo Tomás de Aquino. Vai lá atrás. Que Santo Tomás é incrível, extraordinário, maravilhoso, lindo. Nossa, amo. Só que ele era refém, na época dele, de uma ciência muito limitada. Pensa, quase 1000 anos, como era a ciência, quando não sabiam das coisas. Então, o que ele produziu de teologia e de filosofia foi dentro do universo que ele vivia. E o que ele tinha como base científica era citar Aristóteles. E nesse ponto, sobre o homem e a mulher, Aristóteles cometeu um equívoco. Os homens não são melhores. Então, a primeira teoria da diferença que a gente vê muito é essa questão. São diferentes, é verdade, mas é que o homem é melhor. Essa é a diferença. E também existe a polaridade sexual reversa, que vai dizer o quê? Existe a diferença, mas quem é melhor é a mulher. Porque a mulher, ela tem uma sensibilidade, que é coisa assim de Deus, sabe? Nossa, mulher.
ela é mais espiritual, nossa, ela é um ser superior ao homem. Isso é verdade? Não. A mulher pode ter características de maior sensibilidade, mas só faz ela melhor que o homem, mais de Deus que o homem. Não. A outra teoria que existe é da neutralidade sexual, que é uma visão bem liberal feminista. É que existe diferença, mas são diferenças biológicas e irrelevantes. Imagina, é quase igual o homem e a mulher, só uma pecinha ou outra, né, que é diferente. Não é verdade? Próstata, ovário, pênis, vagina é quase nada, não faz diferença nenhuma na vida de uma pessoa, não é mesmo? Só que nunca, né? E aqui a gente fala que a diferença biológica não existe, mas ela não é tão importante. Nós, enquanto sociedade, a gente pode ignorar isso, porque é todo mundo igual e tá de boa. Então, há situações, sim, existem, em que deve haver igualdade entre homem e mulher. Mas por que deve haver igualdade? Porque nós temos igual dignidade enquanto filhos de Deus. Então não pode existir aquilo. Se tem um pão, quem vai comer? É o homem, porque o homem é quem merece, ou é a mulher. Não, somos todos filhos de Deus, temos que partilhar. Então não é assim, vamos extinguir a fome das mulheres, porque a mulher é que gera a vida, o homem não gera, então deixa eu morrer de fome. Não. Aquilo que tange a nossa dignidade de ser humano e filho de Deus, nós somos iguais, tem que ser preservado, tem que ser cuidado. Mas tem diferença. E uma coisa no mundo de hoje, por exemplo, isso que é falar neutralidade, que é igual, isso é uma diferença biológica besta, imagina. Tem licença maternidade, certo? Sim. Né? Mulher for grávida, pega licença, fica sem trabalhar por algum tempo para poder cuidar do filho e se recuperar. Daí também inventam o quê? A licença familiar, os pais também têm. Só que você acha que tem juízo? Quer dizer que o tempo de recuperação que o homem precisa, depois que a mulher dele tem um filho, e de adaptação que ele precisa para a vida de ser pai, é igual ao da mulher? Não tem, né? Não fala direitos iguais, né? Na hora de amarrar o boi na sombra, o cavalo na sombra, todo mundo quer, né? Não é direitos iguais, porque o homem também está passando por essa transformação na família dele. Sabe quem levou o corpo, infelizmente, né, se faz cesárea, foi a mulher. Quem está com o corpo, que saiu metade dela, foi a mulher, não foi o homem. É bom que o homem viva tudo isso ao lado da esposa, dê apoio, comungue desse momento familiar, esteja junto do filho, mas dizer que a licença tem que ser do mesmo tempo, um tempo semelhante. Não, porque é diferente. E é a partir da diferença biológica que a gente vê que homem e mulher são diferentes. Então, a gente precisa reconhecer que existe a diferença, mas que a diferença não pode ser desculpa para a injustiça, porque nós somos iguais em dignidade. A quarta teoria fala sobre a unidade sexual, que diz que as diferenças entre homem e mulher não são naturais. As diferenças biológicas são irrelevantes, é tudo uma questão social. Você pode escolher, tipo isso, sabe? Daqui a uma semana vocês vão ver melhor sobre isso. É questão social, gente. Não é que, imagina, homem, mulher, mulher. Deixa escolher. A sociedade quer impor que quem nasce com essas características biológicas tem que ser homem. Mas e se quem nasce assim quer ser mulher? Gente, mas o que faz mulher se mulher ou homem só? É diferença biológica, não é? Ou quando faz ultrassom, pergunta: doutor, qual que é o sexo? Não sei, vamos esperar crescer para decidir. Não é. Se o médico olha e vê lá, ele fala, é menino ou é menina? Ele fala, vamos esperar. Porque é a partir do biológico que se dá a diferença e a definição. Mas tem quem diga que não, que é só questão de uma construção social. Questão de escolha e cultura. Então agora a gente pode fazer na Zona Sul um lugar que só tem homem, porque nós vamos criar aqui uma cultura que é de homem. Você é homem, viu? A partir de agora, você está na Zona Sul, eu hoje estou homem, mas daqui a pouco eu volto para o centro e fico mulher. Olha que alegria, porque lá a cultura é que eu sou mulher. Gente, que loucura tem essa? Não é construção social, não é influência, não é escolha. Mas tem isso no mundo de hoje, não ou sim? Sim, tem, olha que desgraça. Então eles apresentam o sexo como diferente
escolher e vai se descobrir durante a vida e vai querer ser. Olha o tamanho da loucura. Então, e a ciência hoje mostra cada vez mais que as crianças não são neutras, como eles querem dizer, é construção social. Por que o menino é assim? Porque quando cresce o menino, a família dá bola e carrinho para ele. E arma. Para a menina, a sociedade dá fogão e boneca. Então é construção social. Então vamos dar boneca e fogão para a menina, vamos dar arma e bola para a menina, e porque a gente vai desconstruir. Não é isso. Eu não estou falando que homem não pode cozinhar e mulher não pode jogar bola. Eu jogava bem pra caramba. Eu jogava futsal, eu era ala direita. Nossa, fiz muito gol já, minha carreira foi excelente. Mas eu jogava, sem carreira, eu jogava. Mas não é questão de construção social, é questão de lutar na essência, na natureza do ser homem e ser mulher, e é diferente. Mas o mundo de hoje quer dizer que não. Tem alguns países na Europa, e tenho certeza que vai ser dito sobre o dia da ideologia de gênero, quem vai falar é meu irmão. Vocês fazem cara de espanto quando ele falar que é meu irmão, ou se ele der risada parecido, piada sem graça, é de família. Eu tenho certeza que ele vai falar disso, mas tem países na Europa que já falam assim, a criança, não é um menino ou uma menina, é neutro. E daí é como se no português se chamasse ele ou ela. Nós chamaremos todos de el. Não é tem oa, é neutro, ele vai escolher. Então, João, vem cá, você é o quê? Eu sou mulher. Ele fala, eu sou mulher. Então vai pro meio das meninas, vai fazer aula de sei por quê, que você é mulher, né, João? Sou. Não é, gente, que loucura é essa? Mas o primeiro, Europa linda. Já tem gente vivendo essa insanidade. E que estão querendo trazer para o nosso país. Para toda a sociedade mundial. Só que a ciência, cada vez mais, ela tem mostrado que a questão do masculino e do feminino não são construções sociais. Se colocar um menino e uma menina nas mesmas condições para crescer, o menino vai ser menino e a menina vai ser menina, nas preferências, no jeito, tudo, porque é o próprio, o natural deles. Então, aqui, a gente vê esse combate que está sendo dos mais, hoje em dia, que a gente pode ver, os outros foram mais nas primeiras fases, parece que eles foram construindo o campo para chegar e aprofundar isso tudo. A principal diferença sexual, que é com o envolvimento sexual, nesse caso aqui, o que eles querem mostrar? A principal diferença de homem e mulher, a gente vê sobretudo o quê? Na vivência sexual, né? E tem diferença, não é verdade? Ou todo mundo engravida? Não, né? Todo mundo tem essa possibilidade? Não. Só que aqui, essa que é a principal diferença, o que eles querem fazer? Conseguir a igualdade disso. Então, todo mundo pode viver a vida sexual do jeito que for, que vai ter o mesmo efeito. Já que não dá para fazer a homem ficar grávida, a ciência vai morrer de ódio a vida inteira, mas não vai conseguir fazer a homem engravidar. Então, nós vamos fazer o quê? As mulheres também não vão. Como é que a gente faz isso? Pílula e métodos contraceptivos. Porque daí a mulher pode viver com a mesma irresponsabilidade a vida sexual, sem sofrer as consequências que só ela sofreria. Então, igualdade. É tudo igual, homem e mulher, agora todo mundo pode fazer o que for, que as consequências são as mesmas. Por isso, defender tanto o aborto, por que a mulher tem que sofrer o fruto da relação sexual que ela fez e, consequentemente, com alguém? O corpo é dela, ela faz o que quiser. Defende isso da mulher, né? Mas se o feto for menina, daí eles não fazem regra. Qual mulher que ganha, da barriga ou de fora? Daí elas esquecem, né? Não, é a coisa, o conjunto lá. Só que daí falam que não é um ser que vive, não é uma pessoa. Então pode abortar, porque não é assassinato. Mas daí na hora que vão vender no mercado negro os órgãos do feto, fala que é o quê? Tecido humano. Mas quando que começou a ser humano? É quando matou, então? Não é verdade? Porque antes de matar, não era gente. Matou, vende como tecido humano? É umas coisas de novo que a gente vê por aí, mas é isso que rola no nosso mundo, queridos. E a
sexual a gente vê isso. E nessa tentativa de deixar igual a vida do homem e da mulher, vão aparecer essas mazelas da contracepção, do aborto e tudo mais. E a quinta teoria é da complementaridade, que diz que homens e mulheres são iguais, mas também são diferentes. É tipo aquele vídeo do WhatsApp, né? Tava bom, daí melhorou, daí ficou ruim, mas ficou ótimo. Não tem um carinho assim? Já passou o WhatsApp de alguém, não passou? Ele vira e mexe e ele aparece não pra mim. Tava bom, nossa, daí piorou, ficou ótimo, daí ficou ruim, tá bom, daí piorou, e tá frustrado, só me entendeu o que os caras estão falando. É tipo isso. Homem e mulher são iguais, mas são diferentes. Iguais em dignidade, mas tem diferença, por isso e conseguem viver sem conflito. Dá para ser homem, mulher, mulher. E daí tem o lado bom e o lado ruim disso. A primeira é a complementariedade sexual fracionada, fragmentada, e ela é uma armadilha para nós. Porque ela vai dizer que a gente é diferente, mas que a gente tem que limitar, tipo assim, os homens são práticos, os homens são insensíveis, as mulheres são complicadas e as mulheres são insensíveis, sensíveis demais. Então, se um homem é sensível, ele está sendo mulher. Se uma mulher é prática, ela é meio homem. Tipo assim, divide. É diferente, mas isso é de um, isso é do outro e acabou. Não, tem coisas, características que são mais presentes no universo masculino, mas que como uma característica isolada está numa mulher, não quer dizer que ela é homem. Então, aqui está a armadilha disso, porque ela cria um estereótipo daquilo que é o ser homem e daquilo que é o ser mulher. Ela quase acerta. E na hora que ela ia acertar, o demônio pôs o dedo, estragou o negócio de novo. E tem a certa, que é a complementariedade sexual integrada. Nós somos diferentes e nós somos iguais. E nós somos completamente humanos, com todas as características disponíveis para nós. Então não é que só é prático o homem. Não, isso é uma característica humana. As mulheres também podem ter. Não é que a sensibilidade é uma característica feminina só, é humana, e por isso os homens também podem ser sensíveis. E nesse contexto, que é o que nós acreditamos que somos diferentes em igual dignidade, todos nós somos chamados a sermos virtuosos, com todas as virtudes. E a maneira de viver isso é moldado pela nossa vocação. E qual é a nossa vocação? A santidade. A vocação que a gente tem é transmitir, revelar Deus como imagem e semelhança dele ao mundo. Daí vai ter vocação específica. Matrimônio, celibato, e dentro do celibato, o sacerdócio. Mas a gente precisa viver em virtude de ser homem e ser mulher, para que na nossa vocação a gente viva o projeto de Deus de revelá-lo ao mundo. Então a nossa pergunta tem que ser: como ser e viver como um homem de Deus que eu sou? Como ser e viver como uma mulher de Deus que eu sou? Porque não adianta só falar para um lado ou só para o outro. Nós temos que viver a santidade. Nós temos que revelar Deus ao mundo. E por que os homens têm que saber do que é o específico da mulher no mundo? Para ajudar as mulheres a serem e não cobrar tanto, que elas desvirtuem para o outro lado, não cobrem a igualdade. As mulheres têm que saber sobre os homens para ajudá-los a ser mais de Deus. Então, a gente precisa olhar tudo a partir de uma imagem onde Cristo é o noivo, né? Sim ou não? Sim. E a igreja é a noiva. Deus é nosso Pai. A igreja é nossa mãe. Está vendo que em tudo isso tem um pouco do masculino e do feminino sendo revelado, que é específico de cada situação, de cada coisa. Existem diferenças e existem igualdades também. E nisso tudo, nas diferenças e na igualdade, o projeto amoroso de Deus é para que nós sejamos imagem e semelhança dele. É para que, tendo os dois sexos bem definidos, cada um naquilo que é o próprio, revele Deus para o mundo na comunhão com o outro. Não teria como, se o mundo fosse só de mulheres, nós
Deus na plenitude que nós, enquanto humanos, mulheres e homens, podemos. Então a gente tem que ficar feliz de ter os homens no mundo, os homens felizes de ter as mulheres no mundo, porque a gente pode aprofundar a nossa relação com Deus, que é o fim último. A nossa vida aqui é para preparar o nosso encontro com Deus, para a gente já tentar aqui ver como será a nossa eternidade. Então aqui a gente tem que aprender a viver homem, homem, mulher, mulher, e juntos separarem a Deus e levarem uns aos outros para Deus. Porque no céu nós não seremos como anjos. No céu eu serei mulher. No céu você será homem. Nossa Senhora de Guadalupe, quando apareceu, ela apareceu como mãe. Ou seja, no céu, Maria continua sendo mãe. Então não tem essa, não importa que eles vão levando e depois vai resolver tudo. Não. Eu preciso que aqui eu viva bem o projeto de Deus para mim, porque é assim que eu estou construindo a minha eternidade ao lado de Deus. Ou pior, né? A ausência de Deus. Se eu fizer as escolhas contrárias, de propósito, contrárias ao plano dele. Então é importante isso, que Deus quis essa diferença para que assim fosse revelado o amor dele, aquilo que ele vive na Trindade, para que assim a humanidade fosse plena. Então, com as diferenças de homem e mulher, cada um sendo aquilo que deve ser, é que a gente pode alcançar mais a Deus. E a gente então precisa alcançar a liberdade de viver segundo aquilo que nós somos. Porque hoje, quantas são as mulheres que não têm a liberdade de viver o que é próprio do feminino? Porque, por causa do feminismo, você tem que vencer, você tem que ser bem-sucedido, você tem que isso, tem aquilo, e nada além disso é aceito. Mas isso é um desequilíbrio da sociedade. Porque a mulher, ela tem que poder ser mãe, esposa, cuidar do outro. Ela tem que ter esse direito porque faz parte da natureza dela. Eu tenho uma amiga que estudou nos melhores colégios da cidade, fez intercâmbio para morar nos Estados Unidos, começou a fazer faculdade pública, voltou para os Estados Unidos, casou com um americano. Antes de casar com um americano, fez faculdade lá. Então, só, nossa, isso aí está bem sucedido, né? Cara, ela está tão bem sucedida, casada, mãe de 3 filhos. Os filhos dela, acho que a maiorzinha deve ter uns 7 aninhos, menor acho 1 ano. E nem vão na escola porque ela que educa, ela é mãe deles. E portanto, você estudou os melhores colégios, faculdade, não sei o quê, foi estudar nos Estados Unidos, voltou, faculdade pública, isso aquilo. Para ficar em casa, cuidar de criança, cuidar da casa. Ela fez tudo isso porque estava ao alcance dela. Para você, estudar é bom, né? Se formar, maravilha, faz parte mesmo. Mas ela não tem, ela conseguiu alcançar a liberdade de ser ela. E a realização dela não estava em trabalhar fora. Tem gente que pode trabalhar fora, mulheres, normalmente, mas a questão é a gente ter a liberdade para optar por cada coisa da nossa vida. E quantas pessoas falam, não acredito que você fez isso. Ai, vai ter quantos filhos? 3, já tá bom, né? Pode parar. Ué, não é católico? Não é quantos Deus mandaram? E Deus só pode mandar até 3, porque é o que cabe no carro comum? Não, deixa Deus mandar mais. Não é verdade? A gente pensa assim, não, mas de 3 vai caber para quem come? Vai. Por que não? Eu fui mês passado para Brasília, né? Tem um casal de amigos bem jovens também. Foram me buscar no aeroporto. Eu achei tão engraçado. Eles têm 4 filhas. A maior tem 5 anos, eu acho, ou 4. Então vocês imaginam, né? Ontem, né? E daí ele foi me buscar no aeroporto com mala e eu, uma outra pessoa. Então é o casal, 4 filhos, minha mala e eu no carro. Eu falei, gente, como que ele oferece para eu buscar no aeroporto? E ele vai. Ah, certo, vai deixar as crianças com a sogra, né? Ele busca de boa. Que depois eles vão me levar a fazer passeio de turista, né? Vamos ver o que o Neymar fez. Então, vamos só. Imagina, essa criançada toda. Rapaz, saí de barco feliz. Na hora que eu cheguei no carro dele, eu colocando as cabeças. Nossa, família completa. Daí tira a maiorzinha do
carro por trás, pelo porta-malas, dele tem um carro que são 2 camadas de banco, né? Que fica mais sem porta-malas. Todos 4 cadeirinhas, a mãe vai no meio entre 2 cadeiras e com 2 atrás, eu na frente, o marido dirigindo com aquele espelho para ver algumas crianças, né? E daí, vamos descer, fazendo sempre de passeio. Tira a maiorzinha, fica aqui, tira a número 2, fica aqui. Pega a número 3 e coloca a mãozinha que está aprendendo a andar, pega o número 4 no carro, cola e vamos. Caramba! Já viu esse lugar, vamos ver outro. Põe o número 1 na cadeira, fecha, põe o número 2, põe o número 3, pelo 4, põe o número 4 por aqui e vamos. Gente, mas que coisa linda que é ver a fecundidade de uma família. Que coisa linda é eu ver a segunda falando assim da terceira. Ela está aprendendo a falar, você viu? Ela falou uma palavra, a irmãzinha cuidando. Que coisa linda é você ver que as crianças, quando formadas em ambiente cristão, elas não estão para rivalidade. A mãe falou assim, você quer ficar inimiga de qualquer uma delas? Faz aquela brincadeira assim, ai, que tem muito bebê, eu vou levar uma para mim. Nossa, menina, que é minha irmã. Você não vai levar para lugar nenhum, fica vigiando a pessoa de quanto está indo pro bebê. Porque ser família é lindo, ser família é bom. E daí chegou para essa mãe que foi procurar vaga na creche para os filhos e falou, mas você não trabalha? Ela, não. Você só cuida das crianças? Minha senhora, são 4 menores de 6 anos, né? Você acha que é só marido, roupa, comida? 4 crianças, não é só para dar comida e limpar, para educar. É pouco. Daí eles me levaram para ver a catedral de Brasília, né? Tinha acabado uma missa de ordenação, a gente foi no final, só quase fechando a catedral. Daí a menininha, a mais velha, andando assim, meio chateada, né? Nossa, será? Mamãe, nós não vamos usar a missa hoje, não? Não quer ir à missa? Tipo, fui numa igreja, não tem missa? Filha, a gente vai em outro horário, não sei o quê. Ah, bom, já estava achando que a gente não ia hoje, não sei o que, assim. Falei, entendeu o projeto de Deus. Ela entendeu quanto a família tem que ir para Deus, ter irmãos. E quantas são as mulheres que hoje não têm essa liberdade? Nossa, teve um filho, sua carreira talvez não dê certo. Teve 2, nossa, está animado, hein? Você não está vendo que o país está em crise? Teve 3, sou irresponsável. Teve 4, nossa, interna. Manda as crianças para o governo cuidar em abrigos, porque essa mãe é louca, tem 4 filhos, está pensando no quê? Nós, mulheres, temos que ter a liberdade de ser aquilo que Deus nos criou para ser. E os homens têm que ter a liberdade de ser. E a gente tem que constituir famílias que têm a liberdade de ser o que Deus fez nas famílias para que sejam. Então é muito importante isso. E é importante a gente entender, então, a diferença que existe, mas é igual a dignidade. E o projeto de Deus de maneira global para nós, para que no nosso dia a dia isso faça sentido. Na nossa maneira da gente se relacionar. Será que eu estou levando os meus irmãos para Deus? Será que eu estou usando a minha capacidade de influenciar os homens para levá-los para o céu? Outro dia alguém vai falar para vocês dos homens, do papel do homem, que é bem interessante também. Nossa, está tão deturpado na sociedade de hoje. Mas será que eu, como mulher, eu estou gerando vida em quem se encontra comigo? Eu estou fecundando o coração das pessoas, de maneira especial da graça de Deus? Nós precisamos entender o que é o projeto de Deus para nós, para que então a gente possa abraçar e viver o projeto de Deus para nós. Eu comentei com o Wilson no carro, eu falei, gente, é tão difícil eu ser tão da teologia, não que eu saiba muito, mas que eu goste, porque eu não vou conseguir falar de ideologias da sociedade, do mundo, do combate, porque para mim, muito acima de tudo isso, e muito mais principal meu irmão e minha irmã, Deus nos criou com um projeto de amor. O pecado quer atrapalhar tudo isso. E a nossa frustração, a nossa infelicidade, os desequilíbrios da sociedade que a gente vive, se dão pela negativa da nossa vida no projeto amoroso de Deus. Mulheres, nós temos que ser mulheres. A gente
ter famílias equilibradas, constituir isso, porque o mundo está de pernas pro ar. Nós precisamos ter muitos filhos para educá-los bem, para ser mais luz e mais fermento no mundo. Enquanto nós somos egoístas, já um filho por casal que está difícil, 2 no máximo, eu sou generoso, confio em Deus. O mundo vai continuar sendo dominado pelos muçulmanos que estão tendo filho de dúzia para louvar Allah, para cometer atrocidades em nome de Allah. E nós cristãos, que cremos que somos filhos de Deus da vida, eu vou ter 2 filhos porque é difícil, né? Você não vai crescer comendo ovo, né? Porque a carne está ficando cara. O colégio, a educação. Nós temos que ter pessoas, gerar pessoas para a santidade, não doutores. Nós não temos que ter filhos para mandar para Harvard. Nós temos que ter filhos para mandá-los para o céu, para que eles levem outros para o céu. A nossa sociedade está doente. Não só pelo feminismo, pelo hedonismo, pelo relativismo, por tantas ideologias. Mas o que vai nos fazer vencer as ideologias não é estudar sociologia, filosofia, antropologia. É nós nos aprofundarmos no que Deus tem para nós. E com a graça do Espírito passarmos a viver o projeto amoroso de Deus para nós. Isso vai fazer a diferença. Eu contei a história dos 2 casais meus amigos. Eu tenho certeza absoluta. Hoje, um casal tem 3 filhos, o outro tem 4. Mas eles estão abertos à vida. E para um casal de amigo meu, para um desses caras que está nos Estados Unidos, eu brinco, olha, eu vou ser celibatário. Então vocês fazem a minha no processo de colocar cristão bom no mundo e educar bem. Então vamos, quantos Deus quiser, ter 6, 7, 8, oh aleluia, os meus estão nessa cola. E eu fazer a minha parte de mulher celibatária, de ser fecunda na vida dos filhos, que as famílias não educam para a fé. Das pessoas que precisam da fecundidade de uma mulher de Deus na vida delas. Esse é o meu papel de mulher. Essa é a minha forma de gerar fecundidade no mundo. Mas a gente não pode ser omisso. Se por um lado os casais não podem ser omissos de não viver o projeto de Deus da abertura à vida, eu não posso ser omisso e falar, cada um vive o que quer, escolhe o seu Deus aí e vive. Não! Eu conheço a verdade, é uma só, é absoluta, é uma pessoa, é Jesus Cristo. E é essa verdade que nos liberta e eu preciso anunciar para cada um que está ativo no egoísmo, nas paixões, nas ideologias. Só que é preciso que a gente conheça o projeto de Deus para nós. É preciso que a gente saiba da ação do pecado no mundo, não só nas obras da carne, que a gente encara tudo como imoralidade sexual. Ah, a carne é fraca. Se masturbou, fez sexo fora do casamento, a carne é fraca. A carne é fraca sim, faz isso, mas faz muito mais. Faz a gente querer ter poder uns sobre os outros. Faz a gente não ter misericórdia para a gente tirar o nosso da reta. É preciso que a gente entre no coração de Deus e lá discute dele. Aprenda com ele. Qual é a nossa vocação enquanto homem e mulher? Como nós somos chamados a revelar Deus ao mundo, a Trindade ao mundo, sermos sinais do amor, da luz, da comunhão, do diferente que enriquece, mas que não tem rivalidade. De mulheres que têm fecundidade, que são abertas à vida, que se doam em plenitude. Nós precisamos entrar no coração de Deus para com Ele aprender e ter força para mudar o mundo que nós vivemos. No mundo que nós vivemos, em Romanos diz, nós temos que nos transformar, é transformar e vos pela ação do Espírito, não é transformar os pela ação do Espírito. Nós podemos pegar uma lista de nomes das feministas, dos revolucionários, e rezar por eles, Senhor, converte, podemos. Mas se eu e você não rompermos com as ideologias, com o fruto do que eles pregam nas nossas vidas, e se nós não aderirmos ao Evangelho de Cristo, ao ensinamento da igreja, como fonte da nossa salvação, de nada vai adiantar a conversão de qualquer um deles, porque cada um de nós vai estar perdido, e a nossa casa vai estar perdida,
E a nossa sociedade vai estar perdida porque aqui nós não vamos ser luz. Cada um de nós tem que ter a coragem de entrar no coração de Deus e permitir que o Espírito Santo venha sobre nós, promover a verdadeira metanoia. Ele fala metanoia porque é conversão. Mas não é só conversão, fazer o errado parou de fazer. Parou de usar drogas, se converteu, viveu uma metanoia. Talvez não. Talvez só tenha deixado de ter um comportamento como vício. Porque a metanoia é a mudança da mentalidade. Enquanto a minha mentalidade não muda, não houve verdadeira conversão. Pode ter mudança de comportamento, mas santo não é aquele que não faz coisa errada. Santo é aquele que configura o pensar, o sentir e agir ao agir de Cristo, ao pensar de Cristo, ao falar de Cristo. Santo é aquele que permite ser modelado por Cristo. E isso é a verdadeira metanoia. Se vocês quiserem se aprofundar em tudo isso, não faltam meios. O livro da Fernanda ele é simples, mas ele traz bons elementos iniciais. No site do Padre Paulo Ricardo ele sempre fala sobre esses assuntos. Se a gente pega o que o Ratzinger falou, a carta dele aos bispos, se a gente pegar a carta de João Paulo II, Mulheres de Dignidade, ele fala especificamente sobre o papel da mulher. Nós vamos poder aprofundar muito, mas de nada vai valer a gente ter os argumentos sobre tudo isso se o Espírito Santo não fizer a diferença e assim nós não permitamos que ele faça na nossa mentalidade. Para que vocês como homens e nós como mulheres abracemos o projeto de Deus, que é homem e mulher nos criou, a imagem e semelhança de Deus nos criou. Enquanto nós não abraçarmos a nossa vocação de revelar Deus ao mundo, todo o resto vai ser periférico. Todo o resto não vai ter valor, porque o principal vai ter se perdido. É preciso que a gente comece pela ação do Espírito Santo. Eu vou falar o tanto de coisa que eu falei, não foi para ensinar vocês, não foi para convencer vocês, foi só para mostrar que há algo que você talvez não soubesse que existe. Foi só para abrir uma cortina e falar: nossa, tem muito caminho para lá e você nem está sabendo. Você está aqui sentadinho de boa, achando que não desse aí que você vive, mas o negócio está pegando fogo lá fora. O pau está comendo. E você está aqui sentado de boa. Não, tem muita coisa. Eu só vim mostrar isso, que tem muita coisa para além do mundo que a gente vive. Enquanto a gente estuda, se aprofunda ou pensa sobre a sociedade. Mas o que vai fazer a diferença é que você, sabendo que você nasceu e é educado nessa sociedade doente que nós vivemos, que todos os dias você recebe altas dosagens de muitas ideologias, e repito, do feminismo, do relativismo, do hedonismo. E quem não souber o que eu estou dizendo, anote e procura no dicionário. Hedonismo, a busca do prazer ao que vale. Relativismo, cada um faz o que quer. Não existe uma verdade absoluta. Se for para você, faz aí. É o discurso que está no mundo, está no nosso coração, está nas nossas casas, está no nosso grupo. Quando a gente fala assim, se é melhor para ele, está lá no espiritismo, deixa ele. Não deixa ele, porque lá ele não encontra a verdade, que é o Cristo, que confiou a salvação à igreja. Não deixo ele lá. Eu quero anunciar o Cristo Redentor para ele. Se ele falar, eu não quero isso, te respeito, fica aí. Mas agora, em nome do respeito politicamente correto, agora deixa de anunciar o Cristo. Quantas vezes a gente vê isso? Fulano virou budista, deixa ele, né? Vai ser feliz lá. Não deixa, ele não conheceu o Cristo. Agora, se ele conhecer, eu apresentar e ele falar, eu não quero, eu respeito. A salvação é para todos, a começar por nós. Nós temos que aderir no projeto de salvação de Deus nas nossas vidas. E isso começa
olhos. Jesus é a revelação do Pai, da realidade divina. Por que ele é a revelação? Porque como já existia toda a realidade divina, mas foi com a encarnação de Jesus que foi tirado o véu que impedia que a humanidade visse o que acontecia. Da mesma forma, é preciso que haja uma revelação, que sejam tiradas as escamas dos nossos olhos, que a gente veja para além do véu, que há muita coisa por trás querendo nos afastar de Deus, que há muita coisa semeando joio no reino de Deus, e que nós precisamos ser as pessoas que vão fazer a diferença, a começar por nós mesmos, a começar pelo nosso coração, a começar pela nossa mentalidade. Eu tenho certeza absoluta que todos vocês já ouviram como se fossem verdades algumas das mentiras que eu falei hoje. Tenho certeza absoluta. E é preciso que então a gente rompa com essas falsas verdades, com essas doenças, para que nós possamos abraçar aquilo que Deus tem para nós. E para isso, eu convido você agora a rezar comigo, pedindo ao Espírito Santo essa graça de vir fazer a diferença, de vir nos conduzir à metanoia, de vir renovar